isso e de que forma isso também impacta na questão da pesquisa no Brasil? Não, o problema do patenteamento, ele tem um componente dele que é um problema operacional. Não é? O nosso órgão de patentes, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, ele tem o que se chama um backlog, ele tem um estoque de coisas que ele não decidiu ainda, que é brutal. Não é? São milhares de projetos, de processos, 10 anos. Estão atrasados, eu acho que em alguma coisa como 10 anos. Não é? Ou, em outras palavras, há processos que estão lá há 10 anos e que até hoje não foram resolvidos, se concede ou não se concede a patente. Do meu ponto de vista, isso ocorre porque, pela legislação brasileira, que é uma legislação ruim, a legislação brasileira de patentes, ela faz com que os atrasos, não é, eles contem em favor de quem depositou a patente e não em relação a quem vai usufruir da patente, isto é, o interesse público. Como o tempo conta a favor de quem depositou a patente, da indústria, então o backlog acaba funcionando como, digamos, um extensor de tempo de patente. Mas isso é um aspecto operacional. Não é? Existem outros aspectos com relação às patentes que precisam ser mencionados. Um deles é o fato de que, efetivamente, isso que eu chamava dessa ligação muito, digamos, pouco madura entre o mundo da demanda por inovações e o mundo da oferta de conhecimento, essas ligações sendo frágeis, não é? A capacidade que o conhecimento novo tem de se transformar em produtos e processos novos que vão ao mercado, que é exatamente o assunto central de patentes, que é um privilégio temporal para novos produtos que chegam ao mercado, não é? Isso faz com que, no Brasil, ainda haja uma quantidade muito pequena de patentes depositadas por entes brasileiros, não é? Aqui, ou no INPI, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, em qualquer lugar, do que deveria ser considerado o tamanho do nosso parque industrial. Em outras palavras, um parque industrial tão complexo e tão grande como o parque industrial brasileiro, se houvesse esse vínculo mais forte com o mundo do conhecimento, o número de patentes deveria ser muito maior do que é. Como é que se incentiva a cooperação da iniciativa privada com as universidades e com o governo? Como é que o senhor citou inicialmente que no mundo onde as pesquisas de fato avançaram, que estão à frente, essa cooperação ela é mais comum? Onde é que a gente está pecando aí para não ter essa cooperação de fato e incentivar mais a pesquisa no Brasil? Pecados há dos dois lados, não é? Mas no meu entendimento, o polo dinâmico nessa relação é o polo da demanda, não é? Aonde existe mais falta é de que as empresas que são o lado da demanda, não é, tenham, digamos, interesse maior em produtos, em ideias, em projetos que levem conhecimento novo para as suas linhas de produção. Esse é, do meu ponto de vista, o maior problema. Por que é que isto ocorre? Porque o processo de industrialização no Brasil, ele foi um processo não só tardio, mas muito vinculado, não é, a empresas transnacionais, multinacionais, que não fazem pesquisa no país, fazem pesquisa nas suas matrizes. Os produtos delas melhoram a partir de conhecimento novo, mas das suas matrizes. E, inclusive, digamos, o ramo nacional paga royalties por esses produtos novos que são importados nos produtos que ela comercializa aqui. Essa é a questão básica. Agora, o pecado do mundo da oferta, da pesquisa, é o pecado da burocratização, das dificuldades cada vez maiores de operar a pesquisa. Um exemplo claro, crônico e que não se consegue uma solução, não é simples, eu não quero simplificar, não estou dizendo que se poderia facilmente resolver, mas o fato é que não se resolveu e é um problema que se agrava, a importação de insumos para a pesquisa.
Essa talvez seja uma das grandes queixas que os pesquisadores brasileiros têm, não é? Que é a dificuldade, porque você tem uma dificuldade aqui põe maior, que é a Receita Federal, mas você também tem alguma dificuldade no âmbito do Ministério da Agricultura, você tem uma dificuldade também na vigilância sanitária, no que se refere à Anvisa. Insisto, na minha percepção, nem a Anvisa nem o Ministério da Agricultura são o problema maior. O problema maior é na Receita. E também tem problemas dos próprios pesquisadores, que às vezes não compreendem bem a maneira maneira correta de se... Mas, de qualquer maneira, este é um problema grave, é um entrave, não é? Digamos, numa conjuntura de pesquisa, onde a questão da competitividade, da competição, é muito forte, como é hoje em dia, no mundo todo, não é? Quem chega na frente, quem publica na frente, quem faz contato com empresas na frente tem mais sucesso. Um processo de importação que em outros lugares dura uma semana, que pode durar 6 meses, enfim, é mortal, né? Então, quer dizer, os dois lados têm responsabilidade. O lado, meu ponto de vista, mais importante de responsabilidade é o lado da demanda. As nossas indústrias, recentemente, é que começam a olhar para o mundo do conhecimento novo, para o mundo da pesquisa. Como eu disse antes, mais 5, 6, 8, 10 anos numa, digamos, batida naquilo que esse processo tem de virtuoso, mais recursos para a pesquisa, não há mais recursos para a inovação, nós podemos amadurecer um sistema de inovação interessante. Agora, isso não exclui o fato de que temos ainda problemas grandes, tanto do lado da indústria quanto do lado da pesquisa. Qual a importância da presidente Dilma ter citado 2013 como o ano da inovação tecnológica? É sempre importante. Eu creio que a presidenta mencionou isso no âmbito de um novo programa, grande programa de inovação, voltado para a inovação, que vai mobilizar alguma coisa como 30 bilhões de reais, e se efetivamente isso for mobilizado, é um fato novo, não é? Mas que também tem a novidade, este programa, de compor, de articular vários órgãos de governo de direção a determinados setores considerados prioritários. O que eu quero dizer? É a articulação da FINEP, do BNDES, não é? Das agências de fomento vinculadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia, como CNPq, por exemplo. Tudo isso, digamos, num processo de coordenação de recursos, de métodos, não é? Pode fazer com que a inovação nas empresas venha a se tornar, digamos, mais presente. Não é? E mais do que se tornar presente, venha a ser mais qualificada do ponto de vista tecnológico. Não é? Porque não é verdade que as empresas brasileiras não inovam, elas inovam. Quer dizer, existe uma pesquisa feita já há quase uma década do IBGE, que se chama Pintec, que mostra que a taxa de empresas que inova no Brasil, ela é parecida com países como a Espanha, países como talvez a Itália, não é? Ocorre que o grau de sofisticação, a quantidade de conhecimento científico colocado nestas inovações é muito menor. Quer dizer, há inovações, mas são inovações muito pouco qualificadas do ponto de vista científico e principalmente tecnológico. Não é? Mas eu entendo que se esta iniciativa da presidenta for bem sucedida, quer dizer, for levada a cabo de maneira inteligente, ela poderá ser um passo importante nesse salto que eu estou mencionando de amadurecimento do nosso Sistema Nacional de Inovação. E esse programa Ciências Sem Fronteira, o que traz e o que muda com ele? O programa Ciências Sem Fronteiras é uma ideia, me parece, muito positiva. Por quê? Porque existe um consenso no Brasil, ao qual eu me incluo modestamente, no sentido de que talvez a política educacional mais bem sucedida que tivemos em toda a história tenha sido a nossa política para a pós-graduação. Não é?
ela foi simbolicamente iniciada em 1965, com um parecer no então Conselho Federal de Educação, chamado Parecer Sucupira, que foi feito por um conselheiro, o professor Newton Sucupira, não é? E ele fez com que essa política de pós-graduação fez com que o Brasil talvez seja, dentre os países em desenvolvimento, aquele que tem a capacidade de titular mais mestres e doutores em todo o mundo. Não é? Nós estamos, se os meus números não estão desatualizados, titulando alguma coisa como 12 mil doutores e eu acho que 30, 40 mil mestres todo ano. Não é? E isso é muito bom para a universidade, isso é muito bom para o setor produtivo. Não é? Isso é muito bom para um sistema de inovação que está querendo amadurecer. Né? Bom, mas mesmo as melhores políticas, elas têm alguns efeitos colaterais. Né? Qual foi o efeito colateral ruim da política de pós-graduação? É que nós ficamos muito voltados para dentro. Não é? A internacionalização, digamos, da nossa atividade de investigação científica e tecnológica, ela foi muito menor, inclusive menor do que países que têm uma atividade de pesquisa menor do que a nossa. Não é? É verdade, a política de pós-graduação, ela impediu que tivéssemos um brain drain, uma migração de cérebros, uma perda de cérebros qualificados importante para o exterior. Isso é verdade. Mas, por outro lado, a porosidade, os canais de comunicação entre a ciência e a tecnologia brasileiras e de outros países, inclusive dos países centrais, não se desenvolveu de maneira tão, digamos, intensa quanto deveria. Quando a gente vai, por exemplo, olhar para a Argentina, para os nossos vizinhos aqui, ou para o México, por que dizer, mais ainda do que a Argentina, a gente vai ver que são países que têm também um parque científico e tecnológico importante, e são países em desenvolvimento, eles perderam muito mais gente para o exterior, porque eles não têm programas de pós-graduação, ao menos na magnitude, não é? Políticas de pós-graduação na magnitude em que nós tivemos. Eles mandavam para fora a gente. Como não tinham no país, mandavam para os Estados Unidos e para a Europa. Não é? Qual é o efeito disso? Ruim é que eles perderam muita gente. Muitos argentinos e muitos mexicanos se fixaram nos Estados Unidos e na Europa e não voltaram. Não é? Mas teve um efeito positivo. Por outro lado, é porque a porosidade, a internacionalização da pesquisa se fez de maneira mais adequada do que a brasileira. O remédio para isso é exatamente o que foi proposto agora, o programa Ciências Sem Fronteiras, que se propõe, se meus números estão corretos, a enviar 100 mil bolsistas para o exterior, né? E trazer gente de fora também. Eu, pessoalmente, acho que a ênfase em mandar a gente para fora ela devia ser, digamos, um pouco matizada e aumentada a ênfase em trazer gente, principalmente no momento em que a Europa vive uma crise grande e que haverá certamente uma circunstância parecida com a circunstância do início da década de 30 do século passado, quando então a nascente Universidade de São Paulo trouxe um conjunto importante de pesquisadores europeus, que naquela época fugiam do nazismo, que estavam começando a se colocar na Europa, e fizeram a Universidade de São Paulo, ou ao menos deram uma contribuição extremamente importante. Acho que uma das fragilidades do programa é exatamente uma ênfase menor do que eu acho que deveria existir com relação a trazer gente. Uma outra questão que o programa, eu acho que deveria olhar com mais carinho é a ideia de que parece que alguma coisa como 20 e poucos mil bolsistas já foram colocados, postos no exterior, já foram implementadas as bolsas, o termo é esse. Agora, 80% disso, 70% disso é estudante de graduação. Eu tenho dúvida se estudantes de graduação deveriam ser a ênfase maior. Não é? É possível que isso decorra de haver uma demanda muito maior de estudantes de graduação querendo ir. Ok, mas acho que isso deveria ser colocado. Um terceiro aspecto que eu acho que deveria ser olhado com mais carinho é o destino desses estudantes que estão sendo mandados para o exterior. Acredito que muitas bolsas
têm sido alocadas para estudantes em instituições do exterior, que não são instituições, enfim, de nível suficiente para receber bolsistas e tal, enfim. São muitas delas instituições, na média, piores do que as instituições que a gente tem no Brasil. Essa é uma terceira. E um quarto item que eu acho que o programa também deveria olhar com mais carinho, né, é que a quantidade de bolsistas que vão passar um tempo adequado no exterior, de modo a criar, digamos, vínculos mais permanentes, que é isso que se quer, vínculos entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros mais permanentes, o tempo que está sendo colocado é um tempo pequeno. A maior parte dos bolsistas vai para estágios de 1 ano, não é? Quer dizer, o número de doutorados e de pós-doutorados, doutorados integrais, eu quero dizer, com 4 anos, e pós-docs com 2 anos, ela é relativamente pequeno. Eu acredito que se deveria buscar fortalecer este componente do programa. Mas, sem dúvida, é um programa da maior importância. Onde é que entra essa questão da pesquisa com célula-tronco dentro desse cenário brasileiro de avanços na pesquisa? Qual é o problema de um país como o Brasil em relação à pesquisa de ponta? Não é? É que, habitualmente, para a maioria dos campos de investigação científica e tecnologias, nós estamos a uma distância muito grande daqueles que estão na ponta. Portanto, recuperar o tempo perdido não é uma tarefa simples. Bom, quando se abre um campo de investigação novo, como é o campo de célula-tronco, o alinhamento na partida é quase que total. Portanto, um aspecto que faz com que esse deva ser um campo que se olhe é que a nossa distância para os que estão na ponta é muito menor do que aquela distância que ocorre em outros campos mais tradicionais de pesquisa. Bom, segundo aspecto, a pesquisa com células-tronco, ela é um item de um capítulo muito maior que se chama medicina regenerativa.